Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das sinergias mais fascinantes da ciência atual: inteligência artificial e computação quântica. A grande pergunta é: como é que a IA pode de fato destravar o potencial dos computadores quânticos? Pois é, a gente começa com um paradoxo. Será que a inteligência artificial, que opera com as regras do mundo clássico, consegue resolver os desafios gigantescos de construir um computador quântico de verdade em larga escala? Para entender a resposta, primeiro a gente precisa encarar o tamanho do problema. Construir computadores quânticos é incrivelmente difícil por causa do ruído do hardware. Pensa numa interferência de rádio, só que corrompendo cálculos super complexos. É isso. Então hoje a gente vive na era NISQ, ou seja, máquinas quânticas ruidosas e de escala intermediária. O grande objetivo é chegar na era FTQC, a computação quântica tolerante a falhas, onde as máquinas são tão espertas que corrigem os próprios erros. Só que olha, a distância entre esses dois pontos é gigantesca. E é aqui que a IA entra em cena, como uma possível heroína. A ideia é usar a capacidade dela de aprender padrões para resolver os pepinos da computação quântica. Mas, de novo, a gente cai no paradoxo. É uma ferramenta clássica tentando resolver um problema fundamentalmente quântico. E aqui vai um ponto crucial. A IA, por mais incrível que seja, não é uma bala de prata. Ela mesma encontra seus próprios limites quando tenta lidar com a complexidade absurda do mundo quântico. E o porquê disso é a parte mais interessante. Tenta imaginar simular um sistema quântico num computador clássico. O custo disso cresce exponencialmente a cada novo qubit. A memória necessária, também, é uma bola de neve. Modelos como o Grover GPT-2 são ótimos para problemas pequenos, mas quando a escala aumenta, eles simplesmente não dão conta. No fim, a IA não consegue driblar as leis da física. Ok, então se a IA não consegue simular a solução inteira, como ela pode ajudar? Bom, a resposta é aplicar ela de forma inteligente em pontos específicos. Vamos ver como a IA está sendo usada em cada etapa do processo. Esse aqui é basicamente o mapa da mina para operar um computador quântico. E a IA atua em cada uma dessas etapas. Desde o desenvolvimento do hardware, passando pelo pré-processamento dos circuitos, controle dos dispositivos, a correção de erros e, por fim, o pós-processamento dos resultados. O primeiro grandioso, então, é no controle do hardware. Calibrar e ajustar os qubits é um processo absurdamente delicado e demorado. Hoje, isso exige equipes inteiras de físicos. A IA está vindo para mudar esse jogo. E aqui a gente vê como técnicas como o aprendizado por reforço, o famoso RL, permitem que a IA aprenda na base da tentativa e erro qual é a melhor forma de controlar um qubit, sem precisar de um modelo físico perfeito do sistema. Já tem até agentes baseados em LLMs automatizando rotinas inteiras de calibração. É como ter um físico especialista trabalhando ali, 24/7. A próxima etapa é o pré-processamento. Sabe, antes mesmo de um algoritmo rodar, o circuito quântico dele precisa ser otimizado para o hardware específico onde ele vai rodar. Isso é um quebra-cabeça super complexo e a IA é muito, mas muito boa em resolver isso. Modelos de ponta, tipo o Alpha Tensor Quantum, da Google DeepMind, estão achando jeitos de reescrever circuitos para serem mais curtos, mais eficientes, minimizando o uso de operações que são mais propensas a erros. Outros, como o GPT-QE, conseguem até gerar circuitos compactos do zero para problemas específicos. E a lógica é simples: menos operações, menos chance de erro. E agora a gente chega no que talvez seja a aplicação mais crucial de todas: a correção de erros quânticos, ou QEC. Para ter um computador quântico tolerante a falhas, é fundamental detectar e corrigir erros em tempo real. E isso, meu amigo, é um desafio de decodificação simplesmente monumental. E aqui a gente vê um verdadeiro zoológico de arquiteturas de IA trabalhando nisso. Cada uma tem sua especialidade. Uma é boa em achar erros locais, outra em decodificar códigos complexos, outra em se adaptar ao ruído. É uma abordagem com várias frentes para um problema gigantesco. Mas claro, nem tudo são flores. O caminho não é tão simples assim. A aplicação de IA na computação quântica ainda enfrenta desafios bem reais que a gente precisa superar. O primeiro grande gargalo é a fome da IA por dados. Modelos de aprendizado profundo precisam de uma quantidade absurda de exemplos para treinar. E no mundo quântico, gerar dados de alta qualidade, seja simulando ou usando hardware real, é uma coisa incrivelmente cara e demorada.
Essa citação aqui coloca o problema em perspectiva. Para treinar um decodificador de IA que seja realmente útil para um código de correção de erros de verdade, seriam necessários trilhões de exemplos. Isso mesmo, trilhões. É um crescimento exponencial que coloca a gente de cara com uma nova muralha de escalabilidade. O segundo desafio é a velocidade. A correção de erros precisa acontecer ali, em microsegundos, no meio de um cálculo. Muitos dos métodos de IA mais sofisticados, apesar de serem precisos, são simplesmente lentos demais para essa necessidade de feedback em tempo real. Não dá tempo. E por último, tem a questão da confiança. Muitas técnicas de IA para mitigar erros funcionam como uma espécie de caixa preta. Elas podem até dar uma resposta boa, mas muitas vezes não oferecem garantias estatísticas rigorosas. Isso limita o uso delas em aplicações que exigem altíssima precisão. Então, para onde a gente vai a partir daqui? A visão que está surgindo não é de uma competição entre IA e computação quântica. Pelo contrário, é de uma integração profunda, uma simbiose entre as duas. E o conceito é esse aqui, o supercomputador quântico acelerado. Tenta imaginar uma arquitetura onde processadores quânticos e supercomputadores de IA trabalham juntos, lado a lado, com uma comunicação super rápida. A parte quântica faz o que faz de melhor e a parte clássica, turbinada com IA, fica ali gerenciando, otimizando e corrigindo tudo. Então, resumindo a história toda, a IA não é a solução mágica, mas é sim uma ferramenta indispensável. Ela ajuda a atacar gargalos desde o hardware até o software. E o futuro, ao que tudo indica, é uma parceria profunda entre o clássico e o quântico. Para chegar lá, a gente vai precisar de mais colaboração, de plataformas melhores e, claro, de mais dados de qualidade. E a gente termina com uma pergunta para pensar. Será que a primeira máquina quântica realmente útil vai ser, em parte, projetada, otimizada e operada por uma inteligência artificial? Todas as evidências apontam que sim, e isso é fascinante.